Imagine um exército considerado o mais poderoso do planeta entrando em um dos países mais difíceis de conquistar do mundo. Durante 20 anos, os Estados Unidos e seus aliados mantiveram dezenas de milhares de soldados no Afeganistão. Construíram bases, treinaram um novo exército afegão e gastaram trilhões de dólares. Mas em agosto de 2021, tudo desmoronou. O Talibã voltou ao poder praticamente sem enfrentar uma resistência significativa. Como isso aconteceu? Como uma guerra iniciada para destruir a Al-Qaeda e capturar Osama Bin Laden se transformou em um conflito de 2 décadas? E por que, depois de tanto tempo, os Estados Unidos simplesmente foram embora? Esta é a história da Guerra do Afeganistão. Para entender essa guerra, primeiro precisamos entender o Afeganistão. Localizado entre a Ásia Central e o sul da Ásia, o país possui um território extremamente montanhoso e uma população dividida entre diferentes grupos étnicos, tribos e comunidades. Ao longo da história, britânicos, soviéticos e outros poderes estrangeiros descobriram uma coisa: conquistar o Afeganistão era difícil e manter o controle era ainda mais difícil. Na década de 70, o país entrou em uma profunda crise política. Em 1979, a União Soviética invadiu o Afeganistão para sustentar um governo comunista aliado. A resposta veio através dos Mujahideen, combatentes islâmicos que passaram a lutar contra os soviéticos. Os Estados Unidos, Paquistão, Arábia Saudita e outros países apoiaram diferentes grupos da resistência. Durante quase 10 anos, os soviéticos enfrentaram uma guerra brutal nas montanhas. Em 1989, as tropas soviéticas finalmente deixaram o país, mas a guerra não terminou. O Afeganistão mergulhou em uma nova guerra civil, e em meio ao caos surgiu uma nova força, o Talibã. Formado principalmente por estudantes e religiosos, o Talibã conquistou rapidamente grandes áreas do país. Em 1996, tomou Cabul e estabeleceu o chamado Emirado Islâmico do Afeganistão. O novo regime impôs uma interpretação extremamente rígida da lei islâmica e restringiu severamente os direitos das mulheres. Ao mesmo tempo, o Afeganistão se tornou abrigo para grupos jihadistas estrangeiros. Entre eles estava a organização Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Bin Laden havia construído uma rede internacional de militantes e passou a declarar guerra aos Estados Unidos. Então vieram os ataques de 11 de setembro de 2001. 4 aviões foram sequestrados, 2 atingiram as Torres Gêmeas em Nova York, outro atingiu o Pentágono, o quarto caiu na Pensilvânia. Quase 3.000 pessoas morreram. Os Estados Unidos decidiram reagir, e o primeiro alvo seria o Afeganistão. Em outubro de 2001, os Estados Unidos iniciaram a Operação Enduring Freedom. A campanha começou com ataques aéreos e operações de forças especiais, mas os americanos não lutariam sozinhos. A Aliança do Norte, uma coalizão de grupos afegãos que combatia o Talibã, avançou pelo território com apoio americano. Em poucas semanas, o regime do Talibã começou a desmoronar. Cabul caiu. Grandes cidades foram tomadas, e o governo talibã perdeu o controle da maior parte do país. Parecia que a guerra havia terminado, mas o principal objetivo americano ainda não havia sido alcançado. Osama Bin Laden continuava desaparecido. Ele havia fugido para áreas montanhosas, e posteriormente se estabeleceria no Paquistão. Enquanto isso, muitos combatentes do Talibã simplesmente desapareceram. Eles abandonaram uniformes, esconderam suas armas e voltaram para suas comunidades. A guerra convencional havia terminado, mas começava outra guerra, uma guerra de guerrilha. Nos anos seguintes, os Estados Unidos tentaram reconstruir o Afeganistão. Um novo governo foi criado. Um novo exército afegão começou a ser treinado. Milhões de dólares foram investidos em infraestrutura, segurança e instituições públicas. Mas existia um problema. O governo afegão era extremamente dependente do apoio estrangeiro. Enquanto isso, o Talibã começou a recuperar força. Os insurgentes atacavam bases militares, realizavam emboscadas e utilizavam explosivos improvisados. Os americanos conseguiam vencer grandes batalhas, mas não conseguiam eliminar completamente a insurgência. E quanto mais tempo a guerra durava, mais complicada ela ficava. Em 2009, o presidente Barack Obama aumentou temporariamente o número de soldados americanos no Afeganistão. A estratégia era tentar destruir a capacidade do Talibã e permitir que as forças afegãs assumissem gradualmente a responsabilidade pela segurança. Mas o conflito continuou. E então, aconteceu um dos maiores sucessos americanos na guerra. Em maio de 2011, uma equipe de forças especiais americanas realizou uma operação secreta em Abbottabad, no Paquistão. O alvo era Osama Bin Laden. A operação terminou com sua morte. Depois de quase 10 anos, o homem responsável por planejar os ataques de 11 de setembro estava morto, mas a guerra continuaria. Com o passar dos anos, a população americana começou a questionar cada vez mais aquela guerra. Porque os Estados Unidos ainda estavam no Afeganistão? Qual era exatamente o objetivo? E quando aquilo iria terminar?
Em 2020, o governo de Donald Trump negociou um acordo com o Talibã que estabelecia as condições para a retirada das tropas americanas. Quando Joe Biden assumiu a presidência, decidiu manter o plano de retirada. A data final foi estabelecida para 2021, mas havia um problema. As forças de segurança afegãs, apesar de anos de treinamento e bilhões de dólares investidos, começaram a entrar em colapso rapidamente quando perceberam que o apoio americano estava terminando. O Talibã avançou por todo o país, cidade após cidade caiu. E então chegou um momento que chocaria o mundo. Em agosto de 2021, o Talibã entrou em Cabul. O governo apoiado pelos Estados Unidos desmoronou. O presidente Ashraf Ghani deixou o país. Milhares de pessoas correram para o aeroporto internacional de Cabul tentando escapar. Imagens de multidões tentando entrar em aeronaves americanas deram a volta ao mundo. Os Estados Unidos organizaram uma gigantesca operação de evacuação. Durante aqueles dias, milhares de cidadãos estrangeiros e afegãos foram retirados do país, mas a retirada também foi marcada por uma tragédia. Em 26 de agosto, um atentado no aeroporto de Cabul matou dezenas de pessoas, incluindo militares americanos. Mesmo assim, a evacuação continuou, e em 30 de agosto de 2021, o último avião militar americano deixou o Afeganistão. Depois de quase 20 anos, a guerra havia terminado para os Estados Unidos. O Talibã estava novamente no poder. A guerra do Afeganistão começou com uma resposta aos ataques de 11 de setembro. O objetivo inicial era destruir a Al-Qaeda, derrubar o regime que havia dado abrigo aos seus líderes e impedir que o Afeganistão fosse utilizado como base para novos ataques. Os Estados Unidos conseguiram derrubar o governo talibã rapidamente, conseguiram matar Osama Bin Laden e passaram anos tentando construir um estado afegão capaz de sobreviver sozinho, mas não conseguiram eliminar o Talibã. E quando o apoio militar estrangeiro finalmente terminou, o governo afegão entrou em colapso em questão de semanas. Depois de 20 anos de guerra, milhares de vidas perdidas e enormes gastos financeiros, o Talibã voltou ao poder. A guerra do Afeganistão deixou uma das maiores lições da história militar moderna. Vencer batalhas não significa necessariamente vencer uma guerra. Os Estados Unidos possuíam tecnologia, aviões, satélites, forças especiais e um dos exércitos mais poderosos do mundo. Mas o Afeganistão mostrou novamente que uma guerra pode ser perdida não por falta de poder militar, mas pela dificuldade de transformar uma vitória militar em uma solução política duradoura. E assim, 20 anos depois de entrarem no Afeganistão, os americanos partiram, enquanto o Talibã, que havia sido expulso do poder em 2001, retornava ao mesmo lugar de onde havia começado. No Afeganistão, a guerra terminou, mas as consequências continuariam por muito tempo.